O título dessa minha fala é A Semântica da Ação, de Paul Ricoeur, e o estudo da ação nas artes visuais. Esse, na verdade, é um tema que eu desenvolvi lá entre 2008 a 2010 na especialização na filosofia, na Federal do Paraná, e que resultou nesse artigo. O artigo é Action Painting, Happening e Performance Art, da ação como fator significante, a ação como obra nas artes visuais. Né? Então, esse artigo está publicado na revista Visualidades da UFG, né? A Universidade Federal de Goiás, né? E o artigo já é uma versão revisada dos estudos, né? E eu basicamente vou abordar que essa foi a minha porta de entrada na teoria, na filosofia de Paul Ricoeur, né? Foi a partir desse estudo que eu entrei e não saí mais, né? Estamos ainda aqui com Ricoeur, inclusive até o mestrado ainda é uma continuação dessa pesquisa, ligado mais à semântica da ação, e agora que eu estou vendo outros caminhos ali na filosofia do Ricoeur. Mas bem, então assim, eu vou fazer eu não vou me adentrar profundamente no artigo, tudo mais, vou fazer uma passagem pela questão da ação, do recorte da ação que eu faço nesse artigo, para daí falar mais aqui, como é um grupo de hermenêutica em Ricoeur, falar um pouco mais sobre a semântica da ação, né? E daí no final fazer como é que eu faço apontamentos, né, de como que eu acabo trabalhando dentro do artigo com essas duas coisas. Inclusive, eu vou fazer algo que é o contrário do que eu faço no artigo. No artigo, eu começo apresentando o Ricoeur, a teoria dele, para depois partir para a ação nas artes visuais. Bom, a ação nas artes visuais, o primeiro ponto, assim, as artes visuais não são consideradas artes de ação, né? Não são como são as performing arts, digamos assim, o teatro, a dança, a música, onde há ação, onde há corpo, onde o corpo, a ação fazem parte da produção da obra de arte, né? Tem uma relação com o presente, tem uma relação com a sua execução, né? A ação nas artes visuais sempre foi muito delimitada à produção da obra de arte, mas não à composição da obra de arte em si, né? Assim, pensando tradicionalmente, se a gente for pensar que artes visuais, desde pelo menos os gregos, né, mas dá para ir até um pouco mais longe, mas vamos pensar assim nessa, digamos, tradição ocidental, que é dos gregos, ou mesmo do Renascimento para cá. Então, são séculos de história, onde a ação sempre foi dedicada exatamente à produção da obra de arte, assim que produzida a obra de arte era separada totalmente, né? Tínhamos de um lado a ação e de outro a obra em si, né? O filósofo Paul Weller vai escrever um pouco sobre isso, mas ele está pensando a literatura, no caso, quando ele cria o conceito de poética, para pensar, ao invés de pensar numa estética, que seria a estética da obra de arte, pensar a criação, né, a produção dessa obra de arte. Então, pensar essa ação que é prévia à obra em si, né? Isso, início do século XX, né? Então a gente já está vindo aqui já mais no moderno contemporâneo. E eu tenho dois recortes que eu faço nesse artigo, nessa pesquisa, né? Um recorte é a semântica da ação, do Paul Ricoeur, que eu vou falar depois, né? E também o outro recorte, ele é da ação nas artes visuais.
assim, digamos que tem até uma certa estrutura teleológica o artigo, porque eu quero chegar na performance art. E aí eu fiz um recorte histórico, que é um recorte até mesmo metodológico, para pegar 3 movimentos onde a ação surge, digamos, de uma forma mais próxima da obra, ou de inclusão da ação na obra de arte, né? Que é a Action Painting, deixa eu até seguir aqui, que eu acho que eu já falei aqui, né? Então, dos 2 recortes, então, na abordagem das artes visuais e na filosofia de Paul Ricoeur. E daí, uma delas, então, é a Action Painting, que aqui vai ter um subtítulo ali, que é a ação como componente significante da obra de arte. Os happenings, que é a década de 50 e 60, então, ação como um acontecimento natural, e performance art, que é 1960 e 70 até hoje, né, que é ação como obra, né. Esse recorte faz porque, assim, temos uma história da performance art, escrita por uma historiadora, que é o livro mais famoso, tudo mais, que é uma das histórias, né, hoje se fala muito que é uma das histórias, né, não é a história porque é uma história do ponto de vista de Nova York, escrita do ponto de vista de Nova York, escrita pela Rosalie Goldberg, onde coloca a história da performance a partir do futurismo, né. Vai ter um pesquisador argentino, Jorge Glusberg, que ele vai pegar essa história da performance da Rosalie Goldberg e ele vai falar, espera um pouco, né? Acho que temos aqui uma pré-história que é ali pré-Segunda Guerra Mundial, mas que a história mesmo da performance vai começar mesmo no pós-guerra. E está muito relacionado e começando principalmente aí com a Action Paint da década do final da década de 40, 50, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz essa seleção desses 3, porque há uma ligação histórica, há uma ligação de compreensão de uma geração para outra, né? Que conecta que possibilita entender essa transformação da ação nas artes visuais. Então, a Action Painting, ao invés de focar na questão dos artistas e da produção, aqui no caso, o Jackson Pollock, que é o mais famoso, eu começo meus estudos não em análise de obras, mas na análise de um texto, de um artigo do crítico de arte Harold Rosenberg, porque é Harold Rosenberg que vai cunhar o termo Action Painting, ou vai falar, ele tem um artigo, os pintores de ação norte-americanos, né? É numa época pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, onde o centro da arte tinha movido de Paris para Nova York, né? Então tinha uma efervescência da arte, muitos artistas europeus migraram para os Estados Unidos, né? Então o centro da arte era Nova York, no mundo, e ao mesmo tempo começou o movimento de se pensar qual que seria a arte tipicamente, ou qual seria a arte norte-americana, né? Então começou o movimento, e temos aí 2 críticos muito importantes, né? Um é o Clement Greenberg. Se vocês veem o filme tem um filme do Jackson Pollock, né? O Greenberg vai aparecer, ele foi o crítico que lançou, mas que ele vai falar esqueci agora, é até vergonhoso dizer que esqueci o termo que ele cunhou para esses artistas, expressionismo abstrato, aqui não estou tão
que ele vai falar do expressionismo abstrato, desses artistas, e mesmo Jackson Pollock, ele é colocado como, né, principal artista desse movimento, né? Então ainda numa ideia dos movimentos artísticos, né? Contudo, outro crítico, que é o Harold Rosenberg, que não é assim tão famoso, ele vai olhar para uma certa produção de alguns pintores que eram considerados expressionismo abstrato, assim como outros. Ele vai olhar e vai ver uma especificidade neles, que é a questão da ação. Que ele vai dizer, por exemplo, que a tela deixa de ser uma tela, né, pintada, para virar uma arena, onde os artistas não pintam simplesmente, né, eles agem, né? Então, por exemplo, essas fotos do Pollock, eu acho que dá para ilustrar bem isso dele. Então ele começa, na verdade, nesse artigo, a primeira parte do artigo é praticamente uma teoria da ação, no sentido que depois lá na semântica da ação eu vou falar um pouco mais ali, que é dos filósofos analíticos, né? Então ele vai traçando, e ele vai dizendo exatamente de como o pintar não é mais somente o pintar, né? Performing the painting, né? Agir a pintura. Então, assim, é uma introdução da ação na pintura. Então, que a ação, a obra desses pintores de ação, o gesto desses pintores está na tela, então ela está ligada à biografia dos artistas. Então, ele cria ali um link, uma conexão da pintura, que por meio dessa ação que ultrapassa o simples pintar. E aqui eu estou inclusive pensando com o Austin também, é tudo na mesma época, inclusive. Então, a pintura o agir é colocado na pintura. Temos uma obra final, mas uma obra que ainda está conectada ao seu autor, porque ele se pôs pela ação na tela de algum modo, né? Mais ou menos nesse sentido. E depois da action painting, né? Então, para muitos ali no momento, na época desses pintores, não é que muita gente vai dar bola, mas para uma geração posterior, isso vai ser muito importante e vai ser uma grande influência para o que virá, né? E nesse caso eu trago aqui o Alan Caprot. O Alan Caprot também artista estadunidense, onde ele cria em 58, 59, ele cria o primeiro happening, que eram 16 happenings em 18 happenings em 6 partes. Agora não vou lembrar direito o nome certinho. Em 59, né, então que é essa imagem do lado esquerdo aqui, né? Do lado esquerdo. E só que daí a abordagem que eu faço exatamente no texto é sobre, eu trago, porque ele escreve, quando o Jackson Pollock, obrigado, Tânia, 18 happenings em 6 partes. Quando o Jackson Pollock falece, morre, né, o Capro escreve um artigo. Ele escrevia muito em revista, ele também teorizava bastante, e ele vai escrever um artigo sobre a herança do Pollock, em 58. E a herança que ele traz é exatamente o que vai virar os happenings. Ele vai falar exatamente dessa questão, começa que já é uma compreensão sedimentada daquele artigo do Harold Rosenberg, que é de 52, né? Então aquele entendimento, aquela compreensão que o Rosenberg dá
tem sobre os Action Painters, né, sobre a Action Paint, a gente já encontra sedimentada no texto de Caprow em 58. E nesse texto também você já encontra o que virá a ser os happenings. Então, que é exatamente assim, se não me engano, o Caprow vai falar, eu acho que tem citação no artigo, que ele vai falar que o Pollock nos convida a largar a pintura. Nós temos que ir para a ação, né? Então, a ação, a partir desse momento, a partir do happening inicial, eu vou colocar aqui o happening inicial, ele vai ter essa substituição, né, esse abandono da obra material. Então, vai ser um abandono da obra material, da pintura. A ação não está mais na pintura, agora é a própria ação, a ação mesmo, né? O próprio Harold Rosenberg, depois, ele vai criticar muito isso, porque os happenings acabam ficando em voga em Nova York. Ele vai chamar de teatralidade, né? Ele vai ter outro artigo posterior que vai estar reclamando disso, né? De uma certa teatralidade. E só que o que eu vou abordar no artigo também é que na década de 60 teve um movimento muito forte, foi um movimento internacional, que o Caprow fez parte, que é a Fluxus. E o Fluxus, eles tinham um ideário, assim, um ideal de arte e vida, né? Muitos deles falavam assim que um certo momento não iria ter mais diferença, a arte iria crescer, iria explodir e tomar todo o mundo. Então, então era uma ideia de que a arte e vida iriam se misturar completamente, onde você não sabe mais o que é arte, o que é vida, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Isso levou, por uma parte, do grupo digamos, transformar os happenings, né? O happening inicial do Caprow, ele tinha uma relação muito de instrução. Então, de instrução, de como vamos fazer, do que cada um faz, de repente de marcação, e nisso era, digamos, um tanto próximo do teatro, né, da coisa mais organizada. Agora, o happening, ele, no sentido de acontecimento mesmo, ele vai acabar, principalmente com fluxos, indo para outro sentido, porque uma ideia que tinham nessa de que a arte tinha que... arte e vida tinham que se misturar, ao mesmo tempo teria que acabar com a figura do artista. Então, a diferença para a arte se explodir e tomar conta de todo mundo, não deveria ter mais diferença entre artista e público. E nisso a performance os happenings começam a migrar para ações coletivas e públicas. Essa segunda foto aqui é um exemplo, é um trabalho inclusive do Caprow também, de 64. Agora eu não vou lembrar o nome do trabalho, e eu não coloquei ali, né? Onde você vê, né, que já várias pessoas fazendo alguma ação ali e que não tem assim um controle, não tem uma identidade única, e que fazia muito parte de uma ideologia mesmo, de uma ideia, de uma utopia, não é nem de uma ideologia, de uma utopia da Fluxus, né? Uma utopia de transformar a arte e o mundo e tudo se misturar, naquele sentimento década de 60 também, né, nos Estados Unidos. Da Fluxus, por exemplo, a Yoko Ono, né, todo mundo conhece por causa dos Beatles, mas a Yoko Ono era uma das artistas da Fluxus, muito importante ali. E então, o que eu analiso no meu artigo também é esse caminho
da ação que sai que sai da Action Painting, passa pelo filtro do happening inicial do Capro, mas devido até uma certa utopia, ela acaba indo para uma ideia de uma ação natural, né? Se não me engano, tem um texto do Maciunas, que era do poeta, um dos grandes nomes da Fluxus, que vai falar que queremos uma ação, que a ação se torne uma ação, um acontecimento natural. E aí eu vou ler isso também com a semântica da ação, que daí depois eu vou comentar melhor até os pontos referentes. E depois do happening, então, verificando, demonstrando um pouco, assim, digamos, algumas limitações, algumas questões desse movimento que foi um movimento que ficou datado, surge a performance art. Na verdade, assim, a performance ela já surge no meio dos happenings. Inclusive, tem diversos eventos, mesmo eventos fluxos que eles organizavam, festivais fluxos, né, que por mais que tivesse aí uma utopia de uma ação sem sujeito, digamos assim, uma ação sem agente, já em seus eventos já apareciam diversos artistas fazendo trabalhos performances, onde claramente não era um trabalho coletivo, era um trabalho que indicava a pessoa que havia criado e havia desenvolvido. Eu trago aqui essa foto do Joseph Beuys. O Beuys foi um artista alemão, um dos principais, um dos mais importantes artistas ali da segunda metade do século XX, e essa performance se chama Coyote, Eu Amo a América, América Me Ama, onde ele sai da Alemanha, envolto nesse feltro, né, que é um material que ele sempre trabalha com feltro, com mel, banha, e ele sai enrolado nesse feltro da Alemanha, dentro de um avião, desce em Nova York, vai direto para a galeria e passa 7 dias convivendo com o Coyote, né? E o Beuys, eu gosto de trazer a imagem do Beuys para marcar essa diferença para os happenings e para o Fluxus, porque o Beuys teve briga direta com o pessoal da Fluxus, porque ele organizou eventos Fluxus na Alemanha, mas que não muito combinado com o pessoal de Nova York. Então teve um atrito ali, e muitas críticas ao Beuys era exatamente esse retorno à pessoa, então a figura do artista, né? Então, em certo modo, eles consideravam ele muito mais egóico. E ele era, na verdade, talvez mitômato, no caso. Mas a questão da performance que eu trago ali também é exatamente essa, nesse sentido, eles retornam um pouco ao que era a ação na Action Painting, que a ação era ligada diretamente ao artista, né? Então, no caso da ação na pintura do Pollock, a biografia do Pollock, né? Mas que na performance não tem mais essa pintura e se torna somente ação, mas volta aí a pessoa do agente, do artista, né? De quem faz a ação. De quem age, né? Se a gente usar termos aqui do Paul Ricoeur, né? Quem age, né? Quem faz essa ação. Então, é abandonado um pouco aquela utopia ou aquela ideia de uma ação sem agente, então, e o artista volta a ter, mas eu até chego a pensar assim que a ação ali no Harold Rosenberg, quando ele vai falar dos action painters, ele está mais conectado até um pensamento, uma hermenêutica mais deuteriana, assim, sabe, mais romântica, daquela coisa de
da obra, a biografia está conectada e levado. E enquanto aqui, já a partir da performance, eu acho que se conecta mais mesmo a uma hermenêutica mais contemporânea, onde a ação, né, e o Paul Ricoeur vai defender isso, ele vai falar isso, de que a ação, como texto, ela se desprende do autor também, né? Então isso vai ter também na performance. Então ela herda dos happenings a ação mesma como obra, né? Mas ela vai assumir a ação como obra. É isso que eu vou explicitar no meu artigo, né? Então, é mais ou menos esse o trajeto que eu faço, que eu estudo sobre a ação nas artes visuais. Eu estudo com a semântica da ação de Paul Ricoeur. Então, agora eu vou falar exatamente sobre, mais especificadamente, a semântica da ação em Paul Ricoeur, e que eu uso exatamente, e eu vou apresentar os principais pontos, também não vou me aprofundar muito, até por questões de tempo e tudo mais, mas eu vou até apresentar os principais pontos, né, do que define essa semântica da ação, e depois, no final, até dizer por que eu escolhi trabalhar com a semântica da ação nesse estudo da performance. De qualquer modo, vai ter o artigo lá para quem estiver interessado para ler, né? E então é isso. Então, a semântica da ação, ele na verdade é um tema que o Ricoeur desenvolve em diversos de seus seminários entre 1970 e 75. Então, na verdade, ele tem um primeiro seminário entre 1970 e 71 em Louvain, tem também um seminário em 71 e 72 em Louvain, tem um seminário em 1971 em Chicago, e outro em 1974 e 1975, no laboratório CNRS, né, Centre National de la Recherche Scientifique. Esses que eram os seminários que ele organizava, vários seminários, e esse último seminário de 74 e 75 foi publicado por Ricoeur e Dorian Tifenot, com o título La sémantique de la action, que além de Ricoeur teve outros 8 autores com publicações lá. E o título da participação de Ricoeur foi intitulado como O Discurso da Ação. Deixa eu pegar aqui o Discurso da Ação, que foi traduzido para português pela primeira vez em 1988 pelas edições 70, e teve uma outra publicação, aí uma republicação em 2012, que é essa aqui também pelas edições 70. Inclusive, eu super indico a nova edição do Discurso da Ação, porque ele tem uma introdução deixa eu pegar aqui para não falar errado, né? Do Gonçalo Marcelo, né? Que ele fez uma revisão da tradução e ele escreveu uma introdução maravilhosa, onde ele faz uma excelente síntese da filosofia do Ricoeur prévia a esse texto, né, e como ele se encaixa, né, de como que ele se encaixa na filosofia do Paul Ricoeur, né. Então, dentro da filosofia de Ricoeur, onde que está a semântica da ação? Ela faz parte da segunda hermenêutica do Ricoeur, que é a hermenêutica do texto, né? A professora Rita, o Discurso da Ação, pelas edições 70, é uma editora portuguesa, e tem a última edição é de 2012. Tem a versão anterior, mas eu só tem uma coisinha que depois eu comento da nova tradução, que eu não é que não gostei, assim, que eu entendo, eles comentam também na nota de rodapé, mas que eu fiquei assim porque foi um negócio que me deu muito trabalho para pesquisar, entender e tudo mais, né?
Mas vamos lá, vamos lá. Então, dentro do universo, né, da filosofia de Paul Ricoeur, onde que a semântica da ação se encontra? Ela está, então, no início da segunda hermenêutica, da hermenêutica do texto, né? Então, ela está ali, né? Os seminários, eles foram, aconteceram paralelo às pesquisas relacionadas à metáfora, à narrativa, à imaginação, né? Inclusive, acabaram de publicar um livro sobre os cursos, né? Sobre um seminário sobre a imaginação de Paul Ricoeur, publicaram na França, mas foi um curso que ele deu, acho, se não me engano, em Chicago. E aí, como... E o discurso da ação, ele não é uma obra, não é uma obra do Paul Ricoeur, né? Então ele não tem essa preciosidade que o Ricoeur tinha, as inúmeras revisões que ele fazia em todas as suas obras. Era, então, um resultado de um seminário que ele desenvolveu, como a gente pode ver, durante diversos anos, para diversos públicos diferentes, e esse último muito para um público muito específico francês ali, e já vou contar o porquê. Eu estou vendo aqui minha notinha, tá, gente? Para não me perder demais. Então, a obra, ela está ali, então, o Discurso da Ação é publicado em 77, então logo depois da Metáfora Viva e antes do Tempo e Narrativa, né, que vem em 83, e ele na verdade se conecta diretamente com o Si Mesmo como Outro, de 1990. Então tem uma diferença de 13 anos, mas na verdade os estudos que ele desenvolve na semântica da ação, e que constam aqui no Discurso da Ação, eles serão retomados mais, digamos, serão retomados dentro de uma grande obra, no Si Mesmo como Outro, né? Mas como eu vou comentar aqui, assim, na verdade, muitos estudos que ele desenvolve na semântica da ação acabam aparecendo em diversas outras obras, em diversos, como partes. É um pensamento, uma reflexão que será muito viva na obra de Ricoeur a partir da década de 70. Né? Então, o que é a semântica da ação? A semântica da ação, ela, na verdade, ela surge a partir do diálogo do Paul Ricoeur com os filósofos, com a filosofia da linguagem comum, ou seja, com a filosofia analítica. Então, o Ricoeur, a partir da década de 70, ele começa a lecionar um semestre em Chicago e outro na França. Ao mesmo tempo, ele faz um jogo que é o de levar a fenomenologia, lecionar a fenomenologia nos Estados Unidos, enquanto ele ele leva, né, no caso, ele leva a filosofia analítica para a França. Então ele foi um dos grandes responsáveis pela divulgação da filosofia analítica de língua anglo-saxã, né, de língua inglesa, e ele publicou muitas obras como editor, não necessariamente ele traduziu, mas ele foi muito responsável por esse intercâmbio entre a filosofia analítica e a continental, trazendo e apresentando para os franceses essa filosofia, né? E então, na semântica da ação, mais precisamente, o Ricoeur está muito interessado em uma certa leitura, em uma certa literatura de certo número de filósofos que saem, na verdade, de Wittgenstein, né? Ele vai dizer que lá em Wittgenstein, agora não vou lembrar os parágrafos, surge a partir dali o que seria uma teoria da ação.
Então, é uma filosofia da linguagem comum, então, contra uma filosofia de uma linguagem técnica e tudo mais. Então, são filósofos que vão estudar a linguagem comum, e esses filósofos que vão para a pensação, eles vão estudar a mediação da ação pela linguagem. Na verdade, assim, o grande interesse de Ricoeur nessa filosofia é exatamente a mediação pela linguagem. Então, ele vai dizer aqui, deixa eu pegar aqui. Tá, aqui, deixa eu pegar aqui, eu vou ler aqui com palavras deles, que vai ser bem melhor do que eu falando aqui. Então, o que ele vai assumir? Ele vai assumir que, assim, ao invés de ele ir por uma via fenomenológica, ele acredita que a via da linguagem seja a codificação da linguagem, a compreensão por meio da linguagem, seja uma melhor abordagem inicial para o estudo da ação. Então, diz ele aqui, abre aspas. Portanto, em vez de nos entregarmos a uma intuição das essências da vivência, aprendidas em exemplos singulares bem escolhidos, apoiamo-nos na codificação da experiência no seu dizer, e contamos com a notável propriedade da linguagem, não só de articular a experiência, mas de conservar, graças a uma espécie de seleção natural, as expressões mais aptas, as distinções subtis mais apropriadas às circunstâncias do agir humano, né? Então, nisso já condiz com essa segunda hermenêutica de Ricoeur, onde ele vai assumir exatamente a linguagem como a principal mediadora de nossas experiências. E com a filosofia com esse diálogo, com esse estudo da filosofia analítica ali, da linguagem comum, ele tem dois trunfos, digamos, que muito importantes para ele. Uma é a questão da própria linguagem, e a outra questão do caráter público da linguagem, né? Então ele vai essa questão porque os filósofos dessa teoria da ação, eles seguem ali, como é que é o negócio do Wittgenstein, que que é o ostensivamente privado, né? Então o Ricoeur tem esse apreço por dados, por questões públicas, e que a linguagem traz isso. Que nem quando a gente for ver um pouco para frente a questão o estudo das intenções pela Gertrude Anscombe, que ele vai estudar. Então, não é uma intuição no sentido fenomenológico, no sentido de Russell, ou de uma intuição prévia, né, que esses filósofos que a Anscombe está estudando, mas sim daquela intenção que ela é dita, então que ela é externalizada, então nunca se volta ao privado, né. No discurso da ação aqui, então entrando mais aqui na obra do discurso da ação, o Ricoeur, ele se propõe a pensar em termos de uma filosofia da ação. Então ele primeiro, e para colocar isso, primeiro ele fala por que uma filosofia da ação se tem uma ciência da ação, qual que seria a diferença, né? Então primeiro ele faz uma separação de filosofia da ação para ciência da ação, e num segundo momento ele vai dizer filosofia da ação, ele se reduz a uma ética. Então, o que interessa para ele, e esse é um outro fator que interessa para ele nesses autores que ele vai estudar, é exatamente a possibilidade de poder estudar a ação num momento pré-ético. Então, de ver a ação como ela mesma, suspendendo moral e ética, né? Então, vamos ver para o que são essas ações
o que é a ação, né, sem necessariamente estar dentro de um matiz ético-moral. Ainda é um suspender da ética, mas não é deixar a ética de lado, mas é uma suspensão, é se colocar no momento prévio, como a gente vai descobrir depois, claro, no si mesmo como outro, né? Porque no si mesmo como outro ele vai fazer a conexão desses estudos da semântica da ação por meio da narrativa com a prescrição, né? Com a moral e ética. Então ele faz esse caminho também, né? E no discurso da ação, ele vai fazer ele se propõe a 3 tipos de análise, né? Uma é a análise conceitual, no nível dos conceitos, outro a nível das proposições, e o último a nível do argumento. Que eu realmente, eu ainda não sei direito onde que está não fica tão claro esse nível do argumento, mas o dos conceitos, das proposições, sim. O nível dos conceitos, o nível conceitual, na verdade, foi o que eu mais estudei e mais me envolvi. O nível da proposição, esse nível da proposição é onde ele vai estudar os atos de fala. Então, é onde ele se propõe a estudar o Austin, primeiramente, mas também o Searle. Então, ele faz uma leitura bem densa sobre essas filosofias, né? E talvez a parte da argumentação são outras questões que vão surgir, que ele vai acabar relacionando com outras reflexões da sua hermenêutica posteriores a esse texto, né? Então, ao final do primeiro capítulo, ele propõe uma avaliação crítica, primeiro de análise linguística e fenomenológica, isso é um negócio bem interessante, porque daí ele vai falar da análise linguística e fenomenológica, depois de uma fenomenologia linguística e ciências humanas, e a filosofia da ação e ética, que na verdade não entra no final do livro, essa crítica, essa avaliação crítica, mas que a gente sabe que essa da filosofia da ação e da ética vai ser o que vai aparecer no si mesmo como um outro, né? Inclusive, a semântica da ação, todas essas reflexões que Ricoeur faz aqui na semântica da ação, no discurso da ação, eles acabam reaparecendo nos 4 primeiros estudos do si mesmo como outro, né? O da pessoa e a referência identificadora, essa talvez seja até menos, a que ele menos explorou nessa época, previamente à obra, né? Mas o Strawson vai aparecer no discurso da ação. O segundo estudo, que é a enunciação e o sujeito falante, a abordagem pragmática, que é o estudo dos atos de fala com Austin e Searle, né? E aí o terceiro estudo, uma semântica da ação sem agente, aqui é semântica da ação pura, e da ação ao agente, que é já também nesse campo da semântica. Então, o que é o principal que o Ricoeur vai trazer dentro, que para mim é muito ouro, né? E que a gente vai encontrar em outros textos, em outros artigos e obras dele, que para mim é um dos núcleos dessa semântica da ação, é a rede conceitual da ação. A rede conceitual da ação, que para mim é um conceito do Ricoeur, porque ele parte do estudo desses filósofos analíticos, do Meldon, tem deixa eu ver aqui, o Richard Taylor, Stuart Hampshire, Gertrude Anscombe, George Henrik von Wright, o Charles Taylor também, né, que são esses filósofos da linguagem comum. Então ele parte
ele inicia um estudo deles e ele parte, ele, digamos que absorve um pouco desse modo de como eles trabalham, só que é isso, ele organiza tudo como uma rede. O que o Riquier vai dizer? Ele vai falar que a ação é uma rede de conceitos. Então, toda ação, ela está colocando em jogo uma rede de conceitos. Então, não é só ação. É a ação, é o agente, é a intenção, é o motivo, são as circunstâncias, etc, etc. O que ele vai falar em várias obras posteriores é que essa rede da ação é uma rede infinita, ela pode ser infinita, podem surgir outros outros elementos participantes dessa rede, né? Mas que é uma rede onde os conceitos se intersignificam. Então, você conseguir encontrar um dos conceitos, você vai conseguir compreender um dos conceitos, você consegue ir compreendendo outros. E digamos assim, a técnica, o modo para você conseguir identificar esses conceitos é por meio das perguntas quem, o que, por quê, como, e assim vai. Então, assim, quem fez, né? Então, quem? O agente. O que, né? A ação. O que? A intenção. Por quê? O motivo. Então, são as formas de encontrar, de poder identificar a ação, esse campo da ação, essa rede da ação. E a rede conceitual da ação, ele vai estar presente, por exemplo, no tempo e narrativa. Ele é uma das partes da mimesis 1. Então, na mimesis 1, o Riquier vai falar assim, que tem a rede conceitual da ação. Então, essa mímese que é pré-narrativa, né? Então, da pré-configuração da ação, né? Então, é ação mesma, né? Então, se é possível narrar, também é possível narrar porque conseguimos compreender a rede conceitual da ação. E tem mais outros elementos que fazem parte ali da mimesis 1. Também no si mesmo como um outro vai aparecer ali nos estudos 2 com certeza, 2 não, 3 e 4. Então, mas assim, esses elementos, digamos, esses conceitos, essas noções da ação, ele já encontra nos filósofos analíticos. Eles vão falar em termos do que ou do porquê da ação, eles têm esse foco, mas eles não pensaram como essa organização em rede. E eu lembro que o quanto eu teve uma hora que eu parei até de pesquisar, do tipo, mas eu lembro de que várias vezes eu tentei pesquisar para saber da onde que o Riquier trazia essa ideia de uma rede conceitual da ação, se vinha de algum desses filósofos analíticos, e não encontrei, então eu considero que é deles, né? Outros conceitos que o Riquier vai trabalhar com o pessoal que ele vai estudar, algo muito importante para falar aqui do discurso da ação. A gente teve, até eu acho que teve numa conversa mês passado, lá nas leituras riquerianas, o Vitor falou algo sobre o Riquier, que ele costuma, esqueci o termo que ele usou para lidar com os conceitos de outros filósofos, né? Eu costumo dizer, eu penso que ele costuma torcer, né? Então tem alguns conceitos que o Riquier ele torce, que ele vai pegar em certo autor e vai fazer uma leitura muito específica daquele conceito. Para mim, o melhor exemplo ali são em tempo e narrativa, o tempo ali, a aporia do tempo em Santo Agostinho, e a poética em Aristóteles, né? Por que ele faz? Ele vai para estudar essa questão do tempo
da aporia do tempo em Paul Ricoeur, que ele tá interessado nessa discordância do tempo, então chegar na distante anime, que é onde na alma, onde o tempo presente, passado e futuro se encontram, né, nessa impressão na alma, a leitura dele é muito específica, porque ele elimina ali, ele avisa, na verdade, ele sempre avisa o que ele está fazendo, mas ele nos avisa que ele não vai tratar da eternidade. E, na verdade, toda a construção do Agostinho é em relação à eternidade. Ele está discutindo uma questão que é a eternidade de Deus, né? Então, de estar fora do tempo ou dentro. Mas a leitura do Ricoeur nos leva nem pensar na eternidade, porque a ideia dele é exatamente pegar esse tempo discordante, esse tempo que se imprime na distante anime, né? A mesma coisa com a poética do Aristóteles, né? Que se você pega leituras, principalmente de teatro, né? Quando vou falar da poética de Aristóteles, todo mundo fala em catarse, né? Então tem, não, a catarse, aquele momento da poética, tudo. E na leitura do Ricoeur não tem catarse, porque ele está a intenção dele é extrair o mutus grego, né? A organização em em intriga, né? O enrendar, né? O armar a intriga. É essa preocupação. Então, muitas leituras do Ricoeur, muitos diálogos que ele constrói principalmente nas grandes obras, já tem esse direcionamento para o que ele intenciona explorar naquela pesquisa, naquele texto, naquela obra, né? Contudo, aqui no discurso da ação tem um negócio muito interessante, porque aqui o Gonçalo Marcelo, ele vai dizer, ele vai afirmar, esse daqui é talvez o melhor texto onde ele estuda, ele entra de cabeça nos filósofos, na filosofia da linguagem comum, nos filósofos analíticos, né? Onde ele se aprofunda, e nesse livro, nesse texto, na semântica da ação, no discurso da ação, ele vai realmente estudar, ele chega e fala assim, não, pera um pouco, não, vamos entender, assim, eu considero que essa filosofia tem seus limites, né? Na verdade, assim, ele já vai falar que tem bastante limites, mas assim como ele considera que a fenomenologia também tem limites, né? Então, é um pouco daquele jogo mesmo, daquela ideia do enxerto hermenêutico na fenomenologia, né? Então, aqui, a linguagem também, ele vai dizer assim, não, tem coisas que eles falam aqui que na fenomenologia a gente resolve muito fácil, né? Mas o que ele faz? Ele fala, não, vamos entrar de cabeça. Então, esses são textos que ele vai realmente estudar todos esses, a teoria, cada uma das teorias que esses filósofos defendem, e só depois que ele vai dizer onde que há um limite e qual que é a parte que interessa mais, qual que é a discussão e tudo mais. Ele só faz pequenos apontamentos, mas ele entra mesmo e ele nos apresenta mesmo a teoria desses artistas, né? Alguns filósofos que ele vai trabalhar, por exemplo, um deles é o Arthur Danto, né, que depois ficou bem conhecido pelo pessoal de arte, que ele foi para a filosofia da arte, depois que ele viu uma exposição do... Gente, apareceu o nome aqui na minha cabeça e já sumiu. Das caixas Brillo lá. Gente. Bem, Andy Warhol, obrigado, Tânia. Estava esperando que você me ajudasse. O Andy Warhol, e daí, a partir daquele momento, ele começa a refletir sobre essa produção de arte. Ele, inclusive, escreve sobre o Fluxus posteriormente, né? Mas, em dado momento, teve que o Danto ele esteve focado na ação.
Inclusive, ele escreveu um livro que é a Filosofia Analítica da Ação, que foi publicado, inclusive, acho que na década de 70, né? Mas aqui eu estou trazendo alguns conceitos que vão ser muito importantes para o Ricoeur, porque vão aparecer em outros momentos. Com Arthur Danto é o conceito de ação básica, de ação de base, né? Ação básica. Então, de uma ação que é a ação primeira. Então, uma ação que não é mediada. Então, de que a gente faz várias ações, mas que há uma ação que vem anterior. Algo que o Ricoeur vai falar é exatamente do tipo que o argumento do Danto, ele não é um argumento fenomenológico, não é uma descrição fenomenológica. É um argumento que parte da teoria, ele faz um paralelo com a teoria do conhecimento, né? Então, de que se tem o paralelo das ações básicas, das ações de base, é com o Estatuto das Cognições de Base, por exemplo. É mais ou menos isso o jogo do Danto. Então, do tipo, se temos algo, vai ter uma ação inicial. O que para o Paul Ricoeur, em outros textos, inclusive nem tanto aqui na semântica, mas o que vai aparecer lá do texto A Ação, né, que é a coletânea de artigos da década de 70 e 80 do Ricoeur, vai aparecer lá, se não me engano, assim mesmo como outro, acho que não sei mesmo como outro também, que essas ações básicas são ações gestuais. Então, ele coloca no âmbito, e aí já tendo uma compreensão até mais fenomenológica, do gesto, das ações corporais, né? Então, como levantar o braço, ou coisas do tipo, né? Então, e ele faz, e uma coisa que ele costura das ações básicas do Danto, por exemplo, é com o conceito ele cruza com o conceito de corpo próprio da fenomenologia, da experiência do eu posso, né? Então, ali de um poder agir, né? Então, ele relaciona essas duas coisas, então, como um eu posso. Depois ele vai trabalhar também com a Gertrude Anscombe. Então, a Gertrude Anscombe, por exemplo, ela vai apresentar um conceito um estudo sobre a intenção. Mas, como eu falei anteriormente, a intenção não é uma intenção como uma intenção privada, é uma intenção que se torna pública. Então, é a partir de um jogo de linguagem, né, a partir de uma interlocução, de uma interação linguística que expomos as intenções das quais falamos, né. E a partir dessas intenções, né, que a partir do estudo dessas intenções tornadas públicas, que ela constrói a sua filosofia, né. Então, é a partir dessa mediação total da linguagem. Algo que eu até esqueci de comentar, desses filósofos, tem algo muito importante nesses filósofos analíticos, que é meio que geral entre todos eles, é a diferença entre causa e movimento. Causa e movimento, não, ação e movimento. Então, causa a gente vai lá depois. Por que ação e movimento? O que eles vão falar? E algo que para eles é definidor, extremamente definidor. Que a ação é algo que a gente faz, né? E o movimento é algo que acontece no mundo. Então, estamos falando de dois jogos de linguagens diferentes. Uma coisa é o que acontece, outra coisa é fazer acontecer, né? Então, e isso vai acarretar para esses filósofos, e o que o Ricoeur não concorda completamente, numa distinção, numa distinção entre motivo e causa, né? E aí a causa, na verdade, que eles estão falando, que esses filósofos estão
se referem à causa humeana, né? Aquela advindo de Hume, que é uma causa de causa e efeito, né? Uma relação de causa e efeito, que a maioria desses filósofos vão brigar exatamente contra essa questão de causa e efeito, e que eles vão falar do tipo que não há uma causa anterior. A ação não tem essa causa, né? O Riquet mesmo vai falar que talvez tenha um tipo de causa, até porque mesmo na linguagem a gente pode responder, por que você fez isso? Por causa daquilo, né? Então isso já traz na própria linguagem comum, né, a possibilidade de se pensar em causa, mas não é necessariamente essa causa humeana, mas como vai ter mais coisas para frente, ele vai falar. E ele vai acabar explorando outros sentidos de causa que não a humeana. No Si Mesmo como Outro, por exemplo, ele traz algo que tem de novo entre o discurso da ação e o Si Mesmo como Outro, é a aparição do Donald Davidson. Nessa época, eu acho que ele não tinha ainda contato com a filosofia do Donald Davidson, porque essa é a grande novidade, que onde o Donald Davidson mesmo, ele coloca em risco essa distinção, esse versus motivo, causa, ação e acontecimento, né? Mas essa ideia de ação e acontecimento vai ser muito presente em muitos textos do Riquet a partir desse momento, e inclusive mesmo para entender, para tratar a ação nesse nível semântico. Ele acaba assumindo também essa distinção em um certo sentido, claro, anotando quais que são os seus limites, né? Então, com a Anscombe, por exemplo, o Riquet vai trabalhar com o conceito de um raciocínio prático, caráter de desejabilidade, todas elas ancoradas. Então, o desejo em Anscombe não é o desejo, por exemplo, que o próprio Riquet vai trabalhar na fenomenologia anterior, né, na hermenêutica anterior dele. O desejo também não é o desejo da psicologia, né? É o desejo que é expresso a partir da linguagem. Então, Anscombe sempre está essa linguagem como essa principal codificadora. Então, não vai num sentido que nem tem muitos filósofos que vão trabalhar com volição, vão falar em termos de volição, mas não é no sentido, por exemplo, que o Riquet trabalhou fenomenologicamente, né? E aí ele traça também os limites para isso. Mas com a Anscombe, por exemplo, um conceito que é muito importante, é o de sabedoria prática, que já surge, né? Ela vai falar num conhecimento sem observação, né? Então tem o conhecimento, e aí nessa ideia do acontecimento, então aí temos a ideia do acontecimento, aquilo que acontece, aquilo que é observável e a ação que não é observável. Então, tem aquela briga com o positivismo também, né, de achar que só o que é observável é científico, é conhecido, e aí o que ela vai falar, só o observável pode proporcionar algum conhecimento, e o que ela vai defender é exatamente de um conhecimento sem observação, né? Então, ao invés de um knowing that, que seria o conhecimento observável, um know-how, né? O velho know-how, como fazer, né? Outro ponto também que o Riquet, e esse é um ponto muito preciso do Riquet que ele vai trazer, é exatamente a relação de ação e agente. Porque, assim, uma crítica que ele vai fazer muito para esses filósofos é que eles estão pensando o que conta como ação. O que é a ação? Né? E aí está muito relacionado está muito relacionado ao que da ação, né? A intenção, a ação em si, e ao porquê, ao motivo. Então, na verdade, por esses filósofos, e no Si Mesmo como Outro ele vai falar da ação sem agente, né? Essa não preocupação com quem age, até porque ele vai dizer, os filósofos da filosofia da linguagem lá, eles não têm um corpo próprio, né?
Muitas coisas, ele comenta que muitas coisas seriam resolvidas facilmente com o conceito de corpo próprio, que eles não têm por uma questão metodológica. Mas, e é isso. Então, mas, bom, deixa eu seguir aqui, que eu já vou me perder aqui, senão. Então, aqui, quando na relação ação e agente, surge o Strawson pela primeira vez também, né? Uma questão que ele coloca é sobre a rede conceitual da ação, que é assim, se a rede conceitual da ação ela é infinita nos seus elementos, na investigação na investigação do agente nunca sempre tem um agente, né? E aqui ele vai começar a colocar também, ele vai trazer ações de básicas novamente, né? E vai começar a introduzir o conceito de ações complexas. Que ações complexas são ações desde ações comuns que a gente faz no dia a dia, uma ação atrás da outra, né? Ações coletivas, ações que podem chegar a revoluções e guerras, né? Bem, e na relação ação e intenção, né? Então, ele vai estudar o Hart, que tem um conceito, e essa aqui foi a minha briga aqui com a tradução nova, porque eles traduziram o a descrever por imputar, mas é porque o Hart, e está explicado na tradução nova, o Hart que é quem o Riquier está conversando nesse momento, ele parte dos estudos jurídicos para pensar uma imputação de uma ação, mas que é uma imputação de uma ação que não é, digamos, com peso jurídico, moral ou ético. É só dizer que quem age, quem é a pessoa daquela ação, sem um julgamento, né? É só para indicar, então é o a descrever, né? Então é se dizer que essa ação foi feita por essa pessoa. Ainda dentro da semântica da ação, o que vai entrar muito, e aí já começa uma abertura para a hermenêutica, para os estudos de hermenêutica do Riquier, que é a discussão de motivo e causa. Então, motivo do lado da ação, causa do lado do acontecimento. Por quê? Porque já é uma abertura, já é aqui, e vai aparecer em diversos textos do texto A Ação também, e que ele encontra um paralelo entre essa discussão de motivo e causa, né, sendo motivo da ação e causa do acontecimento, ele encontra um paralelo entre explicação e compreensão, né, entre explicar e compreender. E depois tem um artigo do texto da ação, tem um artigo explicar e compreender, que ele vai exatamente encontrar, ele vai indicar, ele vai desenvolver isso que ele encontra nesse seminário, mas que ele vai desenvolver cruzando a teoria da ação, hermenêutica, né, a hermenêutica ali do Dilthey, ali, né, do explicar e compreender no Dilthey, e com a teoria da história também, né. Então, ele também traz o conceito de agency do Richard Taylor, que é o equivalente a um poder agir fenomenológico, então que também foge, ao mesmo tempo um conceito de uma potência de ação, mas que também tem um papel de adscrição no Hart, né? E a crítica que ele faz principalmente para esses filósofos nesse momento é da ausência da passividade. Porque ele vai dizer que muitas coisas seriam resolvidas também se tivesse um conceito de passividade, porque eles estão pensando somente a ação e não o lado passivo da ação. E ao final, já indo para o final do livro aqui, né? Ele vai trabalhar, são dois autores que ele vai trabalhar, que são autores que vão ser muito presentes em outros textos, né? Eu acho que de todos esses que ele trabalha na semântica da ação para construir a sua semântica da ação, além da Anscombe, quem vai aparecer mais
o Charles Taylor, né, o filósofo de Montreal, e o von Wright, né, o George Henrik von Wright, que foi, ele e Anscombe foram alunos do Wittgenstein, né, e eles que vão ser, as suas filosofias, os seus estudos vão ser mais presentes na obra do Paul Ricoeur, para além da semântica da ação, né. O Charles Taylor, ele vai trazer, ao invés, no lugar do... O Charles Taylor, no lugar da explicação causal, né, explicação causal, para pensar uma ação como uma explicação causal, ele vai trazer a explicação teleológica da ação, então uma alternativa à explicação causal. E aí o von Wright vai, impressionado pela obra do Charles Taylor, ele vai se dedicar à explicação da ação também, que é o livro Explicação e Compreensão, do von Wright. E algo que o Ricoeur, ele vai precisar, ele vai falar muito bem assim, esses dois são, digamos, filósofos que eles estão mais abertos mesmo para a história da filosofia, eles não estão tão fechados ao modo de fazer filosofia, que é o modo de filosofia analítica, por exemplo. O Charles Taylor, por exemplo, ele é um grande conhecedor de Hegel, né? Ele tem diversas obras muito importantes sobre ele, é um grande leitor de Hegel, né? Então tem diversas obras sobre Hegel, ele conhece bastante da filosofia continental, por exemplo. E o von Wright, no Explicação e Explanation and Understanding, ele começa, inclusive, para falar de um explicar e compreender, nos apresentando duas escolas diferentes, né? Então, uma aristotélica e a outra galilaica, né? A outra de Galileu, né? Onde exatamente uma está a explicação e a outra está a compreensão. E o Ricoeur, por exemplo, o von Wright, ele vai aparecer, esse mesmo von Wright, dessa mesma obra, ele vai aparecer, por exemplo, lá no Tempo e Narrativa, no capítulo 1 dedicado à história, né, onde está a discussão. Então é muito interessante porque o Ricoeur, isso é muito interessante do Ricoeur, que é exatamente, ele faz esses paralelos entre a ação, né, a teoria da ação, a hermenêutica e a teoria da história, e aí ele consegue migrar teorias, utilizar algumas soluções de uma teoria em um campo para outro, que é mais ou menos o que ele vai fazer quando ele traz o von Wright lá na história, na discussão da história, que faz tempo que eu li Tempo e Narrativa, tá, gente? Então, o que eu me lembro, que tem lá uma discussão de uma história mais relacionada à ciência, a um pensamento mais científico e uma ciência com um pensamento mais narrativo, e que Ricoeur está pensando em ambos, né, sempre tentando juntar ambas as coisas diferentes, né, e aí ele vai trazer o conceito de meio causal que vem do von Wright, e que ele está pensando a partir da ação, né, nessa obra que é o estudo da explicação da ação. Então, eu não vou me alongar mais, eu anotei muita coisa aqui também, então tem muitas coisas desse estudo da semântica da ação são retomadas no Si Mesmo como Outro, então e para minha pesquisa, na verdade, eu não fiquei só no discurso da ação, o discurso da ação foi a minha principal base, mas eu também caminhei para Tempo e Narrativa, do texto à ação, né, que são o livro os artigos
da década de 70 e 80, e que faz exatamente, são os artigos dessa nova hermenêutica do Riquier, e o Si Mesmo como Outro, que foi, para mim, o principal, né, foi uma das obras principais que eu trabalhei nessa pesquisa, né. Aqui eu até vou trazer nessa questão da ação, porque assim, tem uma novidade que ele traz no Si Mesmo como Outro, que não tinha antes na semântica que ele elabora na década de 70, que é o conceito de prática. Então, ainda na década de 70, ele tem o conceito de ação básica e ações complexas. E no Si Mesmo como Outro, ele vai surgir adicionando a esses dois conceitos o conceito de prática, né? E isso só é possível exatamente a partir da leitura, digamos assim, de uma sedimentação dos estudos dele em cima do Charles Taylor e do Von Wright, né? Eu vou pegar um trecho aqui do Si Mesmo como Outro, onde para mim ele consegue encontrar uma síntese de como dar conta dessa ação, superando esse problema da causalidade, ainda dentro de uma mediação de uma filosofia da linguagem, né? Então, abre aspas. Para igualar o conceito de ação ao de praxis. Então, aqui ele já está pensando como praxis, elevar o conceito de ação, igualar ao de praxis. Acaso não bastará, por um lado, prolongar as cadeias de meios e fins, como faz Gertrude Anscombe, no famoso exemplo de intention, considerado acima, né? Coordenar entre si os segmentos de causalidade física e segmentos intencionais, formalizados em silogismos práticos, no interior de um modelo misto, por exemplo, o proposto por G. Von Wright em Explanation and Understanding. Então, na verdade, sim, parece loucura, né? Mas, na verdade, ele consegue pegar a Anscombe, que tinha uma leitura mais linear das ações, né? O exemplo é um estudo mais linear, pensar em termos de uma organização por silogismo prático, que já é aristotélico, e ainda pensado em uma organização de um modelo misto, que é baseado em teoria de sistemas, do G. Von Wright, né? E aí a resposta dele, né? Seriam, então, obtidas longas cadeias de ação em que a passagem de um ponto de vista sistêmico para o ponto de vista teleológico seria garantida em cada ponto da cadeia pelo fato de o agente ser capaz de tomar efeitos de causalidade, como circunstâncias da decisão, enquanto em contrapartida os resultados desejados ou não desejados das ações intencionais se tornam novos estados de coisa que acarretam novas cadeias causais. E aí, para mim, o Rick, ele encontra, digamos assim, a resposta para juntar, para sair de um problema ali da causa e motivo, conforme delineado por esses filósofos, utilizando, ampliando até mais, né, e cruzando cada um desses. E a partir dali ele vai conceituar o que é uma prática, né. Então, agora indo realmente para o fim, assim, o que é de tudo isso que eu falei, né, como é que isso me serviu para pensar a ação nas artes visuais? Então, é exatamente o primeiro ponto que o Riquier coloca da relação da filosofia com a ética, para mim, não só da filosofia com as ciências humanas, da filosofia com a ética, já no início do livro, foi primaz, porque no momento em que o Riquier consegue suspender, digamos assim, a moral, a ética, né, suspender esses campos da ação, as próprias ciências humanas, aí, então a filosofia, a sociologia, a psicologia,
para ver para a ação, ela me permitiu, em um certo sentido, suspender a estética. Então, com isso, com a filosofia do Riquier, com a semântica da ação do Riquier, eu pude olhar para a ação nas artes visuais sem ter de um modo que, para procurar a ação mesma, como ela é ação no mundo, né, como sempre é ação no mundo, sem necessariamente ter que estar em uso de exemplos únicos, né? Então, sem necessariamente ter que fazer a análise de obras que conformam o artista X ou outro artista Y lidam com a ação. Não, o estudo, a filosofia da ação, a semântica da ação do Riquier me permitiu exatamente poder olhar para essa ação suspendendo essa estética, né, e para procurar ela mesma nesse meandro das artes visuais. E aí entra também outro conceito que foi magnífico para mim, é a rede conceitual da ação, porque com a rede conceitual da ação que eu vou conseguir pensar o agente, a ação e a obra na action painting, a ausência do agente no fluxus, né, o retorno do agente na performance art, né? Então, a intenção que eu vou lidar, que eu vou olhar para a intenção e motivo nesses estudos, não é no sentido da intenção do artista, e aí remetendo, digamos, a uma hermenêutica romântica a la Dilthey. Não, eu estou vendo a intenção de ação, eu estou pensando o que aquela obra, né, como se constrói essa ação nas artes visuais, né? Qual que é a intenção que me interessa mais é de como a ação deixou de ser só uma produtora de obra, então que nem nos gregos seria ação poien, né, para virar uma praxis, né? Uma praxis, uma arte da praxis, talvez, não sei, não chego tanto assim. Também outro conceito que me foi muito especial nessa reflexão, nessa pesquisa, é a relação de ações básicas, ações complexas e práticas, né? Na verdade, no final, quando eu chego na performance art, eu também começo a sair um pouco dessa semântica da ação para pensar, por exemplo, eu vou pensar ação como obra, então eu vou pegar a conceituação de obra em Paul Ricoeur, vou pensar também um pouco no sentido do texto, né? Então o texto, no caso, o conceito de texto como ele vai desenvolvendo do texto à ação, que ele vai pensar também como modelo para a ação, né? Então de como que se organiza, de como que a gente identifica uma obra, né? E aí que é nesse sentido que eu vou mais para o final me direcionando também para uma narrativa, mas ainda não chego lá. Ainda fico na semântica. Se for pensar lá na tripla mimesis do tempo narrativo, eu fico na mimesis 1. Eu não dou o passo seguinte, que fica para depois, né? Eu fiz um recorte de ação, eu peguei 3 elementos de ação, né, que é do surgimento ali, né, do pós-guerra, da ação que vai dar na performance art, mas a semântica da ação poderia ser ainda excelente para pensar outros tipos de ação nas artes visuais, prévios ou posteriores, né? Então, ainda é um campo aberto e ainda tem bastante coisa.